Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste domingão, dia 15 de agosto de 2021, aniversário da cidade de Sorocaba. Sorocaba é a cidade aqui onde eu moro, né, onde eu estou baseado. E quero cumprimentar então o povo sorocabano pelos 367 anos da cidade de Sorocaba, né? Sorocaba aí fundada em 1654. E a cidade aí ganhou um presente adiantado nesse sábado, né, com a vitória do São Bento sobre o Santo André pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Bentão ainda brigando por vaga na segunda fase. Mas o assunto desse vídeo aqui é a Série C. Série C do Campeonato Brasileiro, que neste final de semana aí teve a disputa da sua 12ª rodada. A rodada vai ser completada só nessa segunda-feira com o Paraná Clube, o Figueirense recebendo o Paraná Clube. Porém, já os jogos que já aconteceram, né, já provocaram aí mudanças na tabela de classificação, os líderes se dando mal, os times que estão lá embaixo não conseguindo se recuperar. E eu vou passar então aqui para vocês nesse vídeo quem que se deu bem e quem que se deu mal nessa rodada da Série C. Vou começar falando um pouquinho de trás para frente, vou começar falando do último jogo do Grupo A, né? O jogo que acabou agora há pouco, empates sem gols entre o Santa Cruz e a equipe do Ferroviário. Esse jogo aconteceu lá no estádio do Arruda e eu acompanhei esse jogo, né? Então vou passar para vocês aqui algumas impressões minhas a respeito desse jogo. A começar pelo resultado, o que esse resultado causou para os dois times na tabela de classificação. Foi um resultado ruim para as duas equipes. Foi ruim para o Ferroviário que vai se manter nessa rodada fora do G4. O Ferroviário vai terminar a rodada na 6ª colocação com 18 pontos ganhos. É bem verdade que está apenas 2 pontos atrás do Botafogo, que é o líder, mas ele aí, se tivesse ganhado, iria dividir a primeira colocação do Grupo A com o Botafogo da Paraíba, além aí, evidentemente, de já ficar mais uma rodada no G4. Então o Ferroviário, em se tratando aí de um time que está na última colocação, mesmo fora de casa, pode ser considerado um tropeço. E o Santa Cruz, né? O Santa Cruz que vinha aí embalado pela vitória em cima do Floresta, tinha a possibilidade de diminuir para apenas 1 ponto a diferença para o Jacuipense, o penúltimo colocado, e até que a rodada do final de semana ajudou o Santa Cruz. O Floresta empatou, o Altos empatou e o Jacuipense perdeu. Porém, esse empate em casa diante do Ferroviário não ajudou muito a equipe do Santa Cruz. O Santa Cruz foi a 7 pontos, está a 3 pontos atrás do Jacuipense e a 5 pontos atrás do Floresta. Então, se o Santa Cruz tivesse vencido esse jogo, na próxima rodada quando o Santa Cruz vai aí encarar a própria equipe do Jacuipense, se o Santa Cruz tivesse vencido, o Santa na próxima rodada tinha condição de deixar a lanterna, dependendo apenas dele, e com um pouquinho de sorte ainda sair da zona do rebaixamento, né? Até porque o Floresta vai jogar fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, que é o líder. Então o Santa Cruz aí desperdiçou em casa, né, a chance de poder sair da zona do rebaixamento já na próxima rodada. Então o Santa aí vai ter que continuar remando aí para tentar escapar do rebaixamento nas últimas rodadas, né? Se você for considerar o adversário que o Santa Cruz enfrentou, um adversário que disputava a liderança do grupo, poderia até ser considerado um resultado bom, né? O Santa empatar com uma equipe que está brigando pela liderança. Porém, a situação do time, né, no campeonato já não lhe permite mais considerar um empate, mesmo que seja contra um time que está brigando pela liderança, um bom resultado. Então o Santa Cruz vai amargar aí mais uma rodada na lanterna e na próxima semana é um jogo aí decisivo para o Santa Cruz, porque se perder para o Jacuipense, aí a diferença aí para a zona para o último time fora da zona de rebaixamento pode subir para 8 pontos, restando 5 rodadas, a situação do Santa Cruz vai ficar praticamente irreversível. Então o Santa Cruz na próxima semana vai fazer lá no estádio Pituaçu contra o Jacuipense, um jogo aí, talvez aí o jogo mais importante dessa Série C até aqui, quando vai encarar um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Bom, do jogo, né, o Santa Cruz fez aí um bom primeiro tempo, criou boa chance, né, mas o Botafogo quem esteve mais perto da vitória, principalmente no segundo tempo ali em lances de contra-ataque, onde a equipe acabou aí perdendo 2 gols feitos, né, teve ali 2 gols já no final da partida em contra-ataque e o Ferroviário poderia ter saído então com a vitória, não fosse aí essas 2 melhores oportunidades do jogo terem sido desperdiçadas já no final da partida. Ainda sobre o Ferroviário, destaque aí para a estreia do Dioguinho. O Dioguinho, que veio emprestado pelo Remo, fez a sua estreia nesse jogo contra o Santa Cruz, jogou bem, se movimentou bem. Pode ser aí uma peça muito importante para o Francisco Diá,
Ele que chegou a pedido do Francisco Diá, ele que pode ser um jogador importante na briga do Ferroviário pelo acesso. Próximo jogo então das equipes, o Santa Cruz, como eu falei, vai jogar no próximo sábado, fora de casa, contra o Jacuipense, jogo às 19 horas, é a faixa de horário em que o DAZN transmite as partidas. E o Ferroviário vai jogar no sábado, às 3 da tarde, contra o Tombense. O Tombense, que é a equipe que está logo à sua frente. Os dois times somam 18 pontos, mas a equipe mineira tem melhor saldo de gols. Tem 7 gols de saldo contra 1 gol de saldo da equipe do Ferroviário, né? O Tombense é o quarto colocado, tem 18. O Volta Redonda é o quinto, que tem 18 também pontos. E a equipe do Ferroviário, 18 pontos, né? Esse bloco aí, essas equipes já abriram uma certa distância para o Altos. O Altos, que é o sétimo colocado, e tem 14 pontos. Ainda falando desse grupo, a rodada desse grupo foi aberta no sábado, com o Manaus aí que tinha a chance de assumir a liderança isolada. Ficou no 2-2 com o Floresta aí que tá aí com muita sorte, eu posso dizer assim, se mantendo fora da zona de rebaixamento. O Floresta que não vence há várias rodadas, mas ali se mantém na 8ª colocação, muito em função dos tropeços, né, do Jacuipense e do Santa Cruz, do que dos seus próprios resultados. O Floresta esteve 2 vezes atrás do marcador, mas foi buscar o empate e se manteve ali na 8ª colocação com 12 pontos, já 6 pontos atrás do G4. Então o Floresta aqui nas últimas 6 rodadas deve mesmo só brigar para permanecer na Série C. Já o Manaus voltou, né, acabou aí perdendo aí a 2ª colocação. O Manaus, que tinha a chance de terminar a rodada na liderança, termina essa rodada na 3ª colocação com 18 pontos. Também ontem, né, no sábado, outro empate. O Botafogo ficou no 1-1 com Volta Redonda, né? O Botafogo que entrou na rodada como líder do grupo e assim permanece. Mas o Botafogo tinha a chance de disparar na liderança, acabou ficando no empate fora de casa com o Volta Redonda. O Volta Redonda, que também poderia pular para a liderança, né? Para vocês verem como esse grupo está bastante equilibrado. O Volta Redonda, com esse resultado em casa, né? Mais um empate do Volta Redonda. O Volta Redonda acabou caindo para a 5ª colocação, 18 pontos, mas tem saldo de gols inferior do que o Tombense, e vai terminar aí a rodada fora do G4. Outro jogo no sábado, talvez aqui o único time desse grupo a vencer na rodada, né? Uma rodada de muitos empates. A única equipe do grupo A que venceu, e foi uma vitória muito importante, foi o Paysandu. Bateu o ameaçado Jacuipense por 2-0, e agora o Papão, que entrou na rodada fora da zona de classificação, termina a rodada na vice-liderança com 19 pontos. O Paysandu ganhou 4 posições nessa rodada. Então o Paysandu foi o time que mais se deu bem na rodada, falando aí dos dois grupos, hein? O Paysandu aí foi a equipe que conseguiu aí os resultados mais favoráveis nessa rodada. Já a equipe do Jacuipense, como eu falei, se vencesse fora de casa, saía da zona do rebaixamento, ultrapassaria o Floresta, mas isso não aconteceu, segue ali na 9ª colocação e viu a diferença para o Santa Cruz, que está atrás, caiu 1 ponto, né? A diferença agora entre Jacuipense e Santa Cruz é de 3 pontos, eles se enfrentam na próxima rodada, e aí o Santa tem a possibilidade de deixar a lanterna desse grupo. Nesse domingo, tivemos mais um jogo desse grupo, mais um empate. O Altos ficou no 0-0 com o Tombense. O resultado manteve o Tombense na zona de classificação, muito em função também dos tropeços do Volta Redonda e do Ferroviário. Então o Tombense ele segue na 4ª colocação com 18 pontos, enquanto que a equipe do Altos, que poderia aí encostar no G4, né, poderia ficar aí a 1 ponto do G4, acaba aí, ia ficar 2 pontos, melhor dizendo, do G4, acaba ficando aí na 7ª colocação, 14 pontos, 4 pontos atrás do último time do G4, 4 pontos à frente do primeiro time da zona do rebaixamento. O Altos aí então vai ser meio que café com leite nesse grupo aí, não vai mais brigar pela classificação, né, a não ser que aí dê uma boa arrancada, mas o time não vence as 5 rodadas, mas também aí tem que abrir o olho agora para não acabar não sendo rebaixado, né, o Altos ainda corre aí um certo risco de ser rebaixado. E aí, a rodada foi encerrada neste domingo à tarde com mais um 0-0 Santa Cruz e Ferroviário. Vamos agora para o grupo B. O grupo B começou na sexta-feira e tivemos aí a queda do líder, né? O Ipiranga perdeu em casa para o Criciúma por 1-0. Esse resultado deixou o grupo B na liderança totalmente embolada. 3 times dividindo a liderança do grupo B. Todo mundo com 23 pontos, e só não é os 4 primeiros colocados com 23 pontos porque o Ituano tropeçou. Então, o Criciúma chegou aos mesmos 23 pontos que a equipe do Ipiranga, mas está na 3ª posição por conta aí do saldo de gols, né? O Criciúma tem 10 gols de saldo,
enquanto que a equipe do... Aliás, o Criciúma tem 1 gol de saldo, enquanto que a equipe do Ipiranga tem 8 gols de saldo. Quem se deu muito mal nessa rodada, um dos que se deu muito mal nessa rodada, foi o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo aí que vem há várias rodadas batendo na porta do G4, querendo entrar no G4, mais uma vez se manteve na 5ª colocação, ao ser derrotado pelo Mirassol por 1-0, né? Se o Botafogo tivesse ganhado, ele superava o Ituano, pularia para a 4ª colocação por conta do tropeço do Ituano contra o São José, mas acabou perdendo fora de casa para o Mirassol por 1-0, se manteve ali, né, com 19 pontos, agora 2 pontos atrás do G4. Esse resultado foi muito importante para o Mirassol ali que chegou em algumas rodadas flertar com a zona de rebaixamento, conquista aí a sua mais uma vitória, né? O Mirassol que vai alternando vitória e derrota nas últimas rodadas. O Mirassol se manteve ali na briga pela classificação. O time soma 16 pontos, está 5 pontos atrás do Ituano, né? Então, e lembrando que ainda vai ter o confronto direto entre as equipes. Então, o Mirassol acabou se dando bem nessa rodada, o Botafogo nem tanto, né? O Botafogo foi talvez o time que mais se deu mal nessa rodada ainda, né? Porque ainda tem mais um jogo nessa rodada. Lembrando que o Botafogo jogou com um homem a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, quando o Pará foi expulso. A gente tá falando aqui do Ituano que empatou em casa com o São José, 2-2. Esse resultado, né, por conta aí do tropeço do Botafogo, manteve o Ituano na zona de classificação. O Ituano é o 4º colocado com 21 pontos, 2 pontos atrás dos 3 líderes, do Ipiranga, Novo Horizontino e Criciúma, a turma das camisas amarelas. Mas se o Ituano tivesse ganhado, né, aí ficaria aí os 4 times da zona de classificação, todos com 23 pontos e todos já com uma certa distância do Botafogo, já teriam aberto aí uma rodada, né, pelo menos de vantagem para o time de Ribeirão Preto. Neste domingo, né, tivemos aí um duelo paulista, mais um duelo paulista, e o Oeste ficou mais perto do rebaixamento para a Série D. A equipe perdeu em casa para o Grêmio Novo Horizontino por 2-1. Com esse resultado, o Oeste permanece com apenas 6 pontos ganhos, faltam 6 rodadas para terminar a primeira fase, e a distância para o último time fora da zona de rebaixamento é de 6 pontos. Faltando 6 rodadas, né, a situação do Oeste está praticamente irreversível. Já o Novo Horizontino conquista uma vitória importante, uma vitória aí que vai encaminhando a sua classificação para a segunda fase, chega na segunda posição por conta do saldo de gols. Se ele tivesse batido o Oeste por 3-0 ou 4-1, ele ultrapassaria o Ipiranga do saldo de gols, mas a vice-liderança tá de bom tamanho aí para quem jogou fora de casa. E como eu falei, rodada fecha nessa segunda-feira com o Figueirense jogando contra o Paraná Clube. Esse jogo vai ser lá no Orlando Scarpelli. E o Paraná vai aí ter a chance de sair da zona do rebaixamento. E como é que ele faz isso? Vencendo por qualquer placar, porque a diferença dele para o São José é de 3 pontos. Ele vencendo ficaria também com 3 vitórias, né, com o mesmo número de vitórias que o São José, e as duas equipes têm menos 4 gols de saldo. Então, seja qual for a vitória do Paraná Clube, ele já ultrapassa aí o São José no saldo de gols, e as duas equipes ficarão a 1 ponto do Figueirense. Então, essa briga aí para fugir dessa segunda vaga na Série D vai ficar aí acirrada entre essas 3 equipes do Sul, Figueirense, São José e Paraná. Por outro lado, se o Figueirense vencer, o Figueirense vai aos mesmos 16 pontos do Mirassol e fica ali a 5 pontos atrás da equipe do Ituano, né? Então, uma vitória do Figueirense jogando em casa fará a equipe do técnico Jorginho ainda sonhar com uma vaga na segunda fase, né? Se o Figueirense ganhar, ele além de aí abrir uma boa distância para a zona de rebaixamento, ele abriria 7 pontos para o penúltimo colocado, ficaria só a 4 pontos da zona de classificação, eliminaria aqui consideravelmente o risco de rebaixamento e se manteria aí na briga por uma vaga na segunda fase. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilhe nas suas redes sociais e se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!